Em 1948, o Brasil tinha cerca de 45 milhões de cristãos, mas não havia nenhuma Bíblia impressa no país. Até que em 10 de junho de 1948, líderes das principais igrejas cristãs do Brasil se reuniram no Rio de Janeiro para criar a Sociedade Bíblica do Brasil. Esse evento marcou o início de uma nova era na distribuição e divulgação da Palavra de Deus no país. Hoje, 75 anos depois, a Sociedade Bíblica do Brasil já imprimiu e distribuiu mais de 200 milhões de Bíblias. E no Tati e Elas de hoje, você vai conhecer um pouco mais da história e do trabalho da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Fique conosco, o Tati e Elas começa agora. Tati e Elas com Tatiele Melo. Bom dia, seja bem-vindo a mais um programa. Nós estamos aqui no estúdio da Comev, agora são 10 horas, para falar de um tema muito interessante, muito importante, que eu amei conhecer um pouco mais, que é a história, a missão da Sociedade Bíblica do Brasil. E para falar desse tema está conosco aqui a Emilene e o Juan. Isso? Podem se apresentar, porque eu não vou lembrar. Fiquem à vontade para se apresentarem, o que você faz, um pouquinho de você para o pessoal de casa, depois você. É um prazer estar aqui, Tati. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Então, meu nome é Emilene e hoje eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil como gerente de projetos sociais e também gerente de arrecadação de fundos, a questão da sustentabilidade da SBB. Já estou lá há mais de 20 anos, trabalho nessa grande missão. Que coisa maravilhosa, mais de 20 anos. Tem muitas histórias para contar para nós aqui, né? E você, Juan? Bom dia, Tati. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou Juan, eu sou colombiano, mas também brasileiro, com muito orgulho. Eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil como gerente de comunicação. E eu estou na Sociedade Bíblica do Brasil menos tempo, 3 anos e meio, mas aprendendo muito e amando a missão que a gente faz. Que coisa linda, né? 20 anos, 3 anos e meio, tem muita história para nós. E eu vou começar querendo entender um pouco a história da Sociedade Bíblica, como surgiu, como nasceu. Vou começar com você, Milene. Bom, é importante dizer, né, que a SBB faz parte de uma fraternidade mundial. E a história do início da Sociedade Bíblicas Unidas é muito interessante, porque começa com uma jovem, a Mary Jones. E ela precisou andar mais de 40 quilômetros para conseguir a sua Bíblia. Economizou por anos, tem uma história muito bonita que ela economizou para conseguir a Bíblia. E aí, quando ela chegou no local, né, que ela acreditava que ia conseguir essa Bíblia, o pastor de lá falou assim, olha, aqui já está vendida. E aí não tem Bíblia para você. Mas ele viu tanto o desespero dela que ele falou assim, olha, tem aqui de 2 idiomas e fez lá um arranjo para que ela conseguisse ter a Bíblia dela. E aí começou-se a pensar, uma pessoa não pode andar tanto tempo, não pode ter tanto trabalho para ter a palavra de Deus. E aí começou o movimento das Sociedades Bíblicas Unidas. Isso foi no país de Gales. E a gente vê essa história como uma história de perseverança. Né? Veja, uma pessoa, uma mulher, uma adolescente foi usada para que pudesse incomodar outras pessoas para ter acesso à palavra de Deus. Então, a nossa raiz começou assim. E aí nós fundamos a Sociedade Bíblica do Brasil, né, em 1948. Eu vou deixar o Juan contar essa história no Brasil, que ele conhece melhor. Falar um pouquinho de como que a gente começou aqui. E interessante que a história da SBB se confunde com a história da distribuição de Bíblias no Brasil. Então, na verdade, é o que a gente acha que ela faz, né? Mas ela faz muito além, que vocês vão poder contar aqui. Exatamente. E, Juan, conta para nós, então, essa história no Brasil. Então, aí no Brasil, como a Emilene estava colocando, ela já colocou da Mary Jones, que é uma história maravilhosa e a gente fica comovido, porque hoje a gente tem Bíblias por todo lugar, né? Sim. E, às vezes, o problema é que a gente até fala na Sociedade Bíblica, não adianta ter a Bíblia fechada, tem que abrir, né? Mas no Brasil, a distribuição, na verdade, a história bíblica, ela se remonta a 1808, 1809, com a abertura dos portos, quando chegaram os primeiros Novos Testamentos ao Brasil.
E em 1819, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira trouxe a primeira Bíblia completa em português ao Brasil. Olha só como que a história bíblica se remonta para trás. Então, o trabalho das sociedades bíblicas, a Sociedade da Bíblia, como a gente se chama também, se remonta mais para trás. E depois, em 1848, foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, que aí foi a Sociedade Bíblica Estrangeira e a Sociedade Bíblica Americana, passaram um bastão para os brasileiros, falaram, não, vamos passar para os brasileiros. Então, a primeira em língua portuguesa não foi feita aqui, é essa que veio da Inglaterra, é isso? Exatamente. Então, veja como é rica a história da Bíblia, do trabalho da Sociedade da Bíblia. A gente chama também, que somos a Sociedade Bíblica. E quem faz parte da Sociedade Bíblica? Você, Tati. Emilene faz. Os que estão nos assistindo fazem parte disso, né? E quem distribuía essa Bíblia na época, né? A igreja já desde então fazia esse papel, só que era muito escasso. Né? Você tem noção, a nossa gráfica da Bíblia só foi fundada em 95. E como era antes? Vinha de fora, muitas vezes vinham de fora, ou contávamos com algumas parcerias, então era muito escasso. Então, tudo que aparecia já tinha que ser distribuído porque a necessidade era muito grande. Até 56, né, Milene? Até 56 veio de fora, estritamente de fora, e era um trabalho, assim, penoso para a época, porque tinha os colportores, eram os colportores, a Sociedade Bíblica tinha os colportores que trabalhavam, imagina, na época, em cima de uma mula, levando suas Bíblias para distribuir as Bíblias, para levar as Bíblias nos cantos mais remotos do Brasil. Colportores. É a pessoa que transporta? É a pessoa que pega a Bíblia e leva a Bíblia e vai vendendo a Bíblia, e daí ele tem seu sustento também. Então, e muitas pessoas dessas eram pessoas humildes. Até hoje tem colportores que na Sociedade Bíblica do Brasil a gente chama de semeadores. Tem um programa chamado do semeador. Mas só fechando a história, então em 48 teve a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil pelas igrejas cristãs. Não vou mencionar igrejas porque foram as igrejas cristãs que fundaram a Sociedade Bíblica. Hoje a gente fala, quem é o dono da Sociedade Bíblica do Brasil? Milene, quem é o dono? As igrejas. As igrejas. Você, Tati, o pessoal que nos assiste, são os donos da Sociedade Bíblica. Nossa, isso torna a gente mais participante, né? Ô, Juan, e conta para nós, assim, qual é a missão da Sociedade Bíblica? A missão inicial era dar a Bíblia Pátria. E isso continua vigente. Mas hoje a gente tem semear a palavra que transforma vidas. E isso faz toda a diferença, né? Porque normalmente as pessoas confundem a Sociedade Bíblica do Brasil, com uma gráfica, com uma editora. Nossa, big player. Meu pano de fundo anterior, eu venho de uma editora. Para mim, até começar na Sociedade Bíblica, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma editora. Quando eu cheguei, eu me deparo com histórias que a Milene sabe melhor do que eu contar essa história. Ela vai contar isso. Depois eu contar para minha esposa, o que você acha que a Sociedade Bíblica perguntar? Ela é uma editora. Eu vou contar uma história. Contar uma história, ela começou a chorar. Os dois começaram a chorar juntos. Porque aí não é uma editora. É uma missão. É muito uma além. Energia, é muito além. Porque a gente semeia a palavra para, de fato, transformar vidas pela palavra. Mas vou deixar a Milene contar um pouquinho conta também. uma história dessa pra gente. É interessante porque, até o Juan falou assim, a palavra ela só vai criar uma transformação se a gente abrir. Então, a gente até brinca. Às vezes as pessoas falam, a Bíblia é tão sagrada que eu nem vou mexer. Então, pra gente, isso não é importante. Ou deixa aberta ali deixa aberta, a página fica até amarelada, mas a pessoa não lê. Então, a Sociedade Bíblica, ela tem essa missão, né? Então, ela não quer só produzir. Ela quer o engajamento. Ela quer fazer com que as pessoas abram a Bíblia e leiam. E mais do que isso, chegar a lugares que talvez ninguém chegaria. Então, por exemplo, nós temos um programa de impacto social que é o Luz Amazônia. É um barco que ele já tem 60 anos, esse programa, e ele atende os ribeirinhos da Amazônia. Então, você sabe, o acesso para qualquer comunidade ribeirinha é complicado. E a história diz o seguinte, quando a Sociedade Bíblica pensou, olha, os ribeirinhos precisam da Bíblia. Então, veja, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela nunca teve um objetivo de falar assim, eu quero vender muito porque a gente quer ser poderoso, a gente quer lucro. A configuração jurídica dela é de uma associação. Nós somos sem fins lucrativos. Então, a gente quer que a Bíblia chegue. Então, a história desse barco, ele conta algo muito interessante. Nós vamos para os ribeirinhos, ninguém vai ter dinheiro para pagar. Não tem problema, mas a gente quer que a palavra chegue. Como que
nós vamos fazer? Então, por muitos anos, a Bíblia era trocada por galinhas, por açaí, por peixes, né? Para conseguir também manter a tripulação, né, que estava lá. Porque tem um custo, né? Exatamente, exatamente. Então, a palavra tinha que chegar lá. Só que, sim, além da gente falar da transformação de vida, a gente também lê a Bíblia. Ou seja, o que eu faço para contemplar essas famílias integralmente? Então, o pessoal da época, isso há mais de 60 anos, poxa, a gente chega lá, tem fome, tem violência, tem uma série de privações que essas famílias passam e a gente precisa fazer alguma coisa. E foi daí que começou, olha, não dá para deixar só a Bíblia lá, eu tenho que levar comida. Não dá para deixar só a Bíblia lá, eu tenho que levar roupa. Tem que fazer algo mais. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ela mobilizou. Então, a história da SBB é sempre de mobilização de igrejas e cristãos que entendem a mensagem bíblica e que vê isso como nossa missão. Então, por exemplo, se a gente fosse levar alimento, quem doava? As igrejas. Se a gente fosse levar roupas, quem doava? A igreja. Então, além da gente deixar a palavra que transforma a vida, aquela água da vida, a gente mostrava que a gente segue aquilo que Cristo manda a gente fazer. Ou seja, algo prático, né? Exatamente. Eu levo a palavra, mas eu me importo de verdade, né? Isso que a sociedade bíblica faz, né? Ela se importa. Então, eu vou fornecer a palavra, mas se a pessoa está com fome, ela não vai conseguir ler, né? Dificilmente ela vai conseguir ler. Não posso ignorar, né? E fechar os olhos para isso. Exato. Né? Que bonito isso, né? E, Juan, como é fazer parte de tudo isso? É emocionante, porque as histórias são muito ricas e poder fazer isso que a gente, as parcerias com as igrejas, com os cristãos, e ver como os cristãos respondem. O ano passado eu tive a oportunidade de viajar, né, para Belém e assim ver a alegria com que os ribeirinhos, o pessoal recebe a Bíblia ou pede uma Bíblia. Teve uma situação que até Milene perguntou para uma moça, mas por que você está querendo outra Bíblia se você já tem? Não, porque eu quero dar para uma outra pessoa que está precisando da palavra de Deus e essa é minha. E a gente aqui, trouxemos 2, 3 Bíblias, uma em braille para mostrar. A gente tem muita Bíblia, mas não valoriza. E eles, assim, é emocionante. Então, por isso, uma história que para mim me marcou, uma história que eu conto do meu jeito, Milene, se errar. Eu vi essa história de um dos nossos secretários regionais, que estava em Belém, e ele teve que carregar um carregamento de Bíblias para o barco, para levar lá para os ribeirinhos e tal. E ele tinha que ir com alguém para colocar na empilhadeira. A pessoa não chegou, foi ele de madrugada lá colocando lá no barco, terminou 6 horas da manhã, ele ficou bravo, sentou no carro. Fosse para vender, mas é para doar. Olha só, aí meses depois ele teve a oportunidade de ir no barco e ele, o que eu lembro, que entrou uma menina e pegou uma Bíblia que estava, uma Bíblia da mulher, uma Bíblia muito especial, e esse é o que a Milene falou. Ela não tinha como pegar, mas ela podia pegar e levar a Bíblia. Aí ele chamou, vem cá, mas por que você está pegando a Bíblia? Aí ela falou, tá vendo essa outra Bíblia? Meses atrás, vocês entregaram e doaram essa Bíblia aqui. E meu pai pegou essa Bíblia e ele mudou no batismo da minha mãe. Transforma mesmo. É uma editora ou eu que? Então, para mim mudou muito. Hoje, assim, fazer parte da sociedade da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, é um privilégio, porque a gente vê a Bíblia na prática, tá? A gente aprende, louva, tem princípios bíblicos, mas a gente também vê a transformação de vida e a gente, com as igrejas, todo o trabalho que faz de parceria com as igrejas, com os cristãos que entendem a nossa missão e começam a participar da gente, isso é emocionante. Não tem Mastercard, desculpe, que paguei isso. Não, e é bonito, né? Porque essa missão é uma missão dada pelo próprio Deus para nós, né? Da gente propagar o evangelho, da gente anunciar. Foi a gente que inventou, né? Exatamente. Ou seja, faz parte de uma coisa muito maior. Que bonito isso, né? Ô, Milene, e conta para mim, quando você pensa assim, nossa, eu vou de manhã trabalhar para algo que realmente está transformando vidas, está levando a palavra de Deus a quem não tem acesso, como é isso para você? Tenho muita curiosidade de saber da parte pessoal, né? A gente tem um envolvimento com isso, 20 anos ali ainda, né? Não, é um privilégio, né? E como o Juan disse, eu estou há 3 anos só aprendendo. Eu estou há 20, estou aprendendo. Porque então, não para essas histórias, né? Não é só no passado, tem agora também, né? Isso, é um privilégio. E quando às vezes a gente se sente cansado, sabe? Porque às vezes, poxa, estou cansado, estou trabalhando tanto, mas aí você depara com uma pessoa e fala assim, olha, essa palavra mudou minha vida. Eu queria me matar. A gente já recebeu relatos e eu recebi a palavra de Deus que vocês mandaram para mim. Então, a SBB, ela não se preocupa quem pode ou não pode pagar.
Ela quer que todos tenham acesso. Então, por exemplo, Bíblias Missionárias, o perfil dessa Bíblia, mais brochura, é a Bíblia que a SBB faz para que todo mundo tenha acesso. Não é para a SBB, eu vou ganhar em cima dessa Bíblia, tudo. Quando a gente faz uma tradução, né, por exemplo, uma nova tradução da linguagem de hoje, uma linguagem de uma compreensão mais simples. Sim. É para quê? Para que a pessoa possa ler, entender. Então, isso nos alimenta diariamente. E quantas traduções vocês têm, diferentes versões? É assim que fala? E quantas são da São SBB? cinco. Nós temos 5 traduções. Temos a tradução brasileira. Inclusive, saiu neste... Posso claro. mostrar? Gente, meu marido tá doido numa dessa aqui, ó. Ele fica só fazendo um merchan pra mim. Tati, olha essa Bíblia, olha essa Bíblia. Essa Bíblia foi lançada pelo aniversário dos 75 anos da SBB. Nessa Bíblia, num único volume, reúne as 5 traduções da SBB, que são a tradução brasileira, a ARC, a ARA, a Nova Almeida Atualizada e a NTLH. Então, são as 5 traduções, assim, digamos, em língua portuguesa, né? Eu vou mostrar só para os nossos televidentes. Para ver aí? Então, tem as 5 traduções aqui dispostas. 1, 2, 3, 4 e a 5ª aqui. E veja bem que, até para mim, que uso óculos, a fonte ficou boa para ler. Tá? Ô, Juan, explica para nós o que é as versões, para quem está em casa poder entender, e qual a importância de se ter todas elas ali, para o pessoal entender. Bom, as versões, a tradução brasileira é uma tradução mais antiga, mas a tradução foi feita uma revisão em 2010, né? Lembrando que um dos editores foi Rui Barbosa. Então, antigamente tinha aquele português mais por exemplo, eu entregaria a Bíblia para você dizer: devolva, por favor, um português mais clássico, né? Então, mas ela foi feita uma revisão para que ficasse um português mais entendível para hoje, né? Os antigos como eu iam se deliciar com o português mais clássico. A revista corrigida, que é uma tradução mais clássica, muito de gosto das igrejas mais pentecostais, né? E tem questões mais tradicionais no texto. A Almeida Revista é atualizada numa revisão mais moderna. Essa é a revisão de, se não me engano, 97, se não me engano. Tá? E ela é uma versão já, um texto mais atualizado, mais que a pessoa entende mais facilmente. Nova Almeida Atualizada foi lançada em 2017, foi uma profunda revisão para deixar um português mais do dias de hoje, mas sem perder a tradição e a qualidade do texto bíblico. Então, ela não foi para uma versão, não é esse texto bíblico mesmo, é uma versão diferente, não foi feita uma paráfrase, mas foi uma revisão. E a nova tradução na linguagem de hoje, que está começando a ter uma revisão já para que seja na linguagem de hoje, mas é um português mais... é muito dinâmico, né? A linguagem de hoje muda então, muito. Isso Milena, você tocou uma coisa muito importante das traduções bíblicas, né? Que tem a questão da tradução dinâmica e a tradução equivalente. A tradução dinâmica é uma tradução que vai privilegiar o português do dia a dia, sem ser um português muito baixo, mas um português do dia a dia. A tradução equivalente não é mais formal, é uma tradução que a gente encontra, por exemplo, regeneração. Então, talvez na NTLH vai dizer de uma maneira que a pessoa mais simples vai entender mais facilmente. Então, é só para dar um panorama mais ou menos do que são as traduções. O objetivo é que fique mais acessível para o leitor, né? Que cada um se identifique. Eu, por exemplo, não consigo ler outra a não ser a revista atualizada. A gente encontra muitas pessoas que falam, eu prefiro a revista corrigida, que é essa que fala no meu coração. Então, que seja essa que você vai ler. Exatamente. Tem gente já que é a nova tradução da linguagem de hoje, que é quase uma contação de história. Você vai lendo ele, o texto corrido. Então, a Bíblia precisa chegar. Então, não tem desculpa, Não né? tem desculpa. Por isso que a gente se preocupa em fazer traduções para que mais pessoas possam escolher aquela que para ela é melhor. Sim. E a gente ainda já está trabalhando uma tradução ainda mais fácil do que a nova tradução da linguagem de hoje. Sério? Por exemplo, a comunidade ribeirinha, né, eles às vezes não entendem a linguagem que a gente tem mais fácil. Aí a gente pensou, poxa, então a gente precisa fazer algo mais fácil ainda. Então, esse é o nosso desafio. Ou seja, vocês estão sempre pensando uma forma de que a palavra chegue fiel, mas de uma forma mais acessível, né, para as pessoas. Isso é muito legal, né? Isso que você falou é perfeito, fiel. Então, todas as nossas traduções, ela parte do original. Não é a tradução de uma tradução, né? Pego a RC para fazer RA. Não, é sempre do original. Do original, e não fazendo paráfrases, né? Porque hoje tem algumas paráfrases por aí que
as pessoas, a Bíblia X, Y, Z, são paráfrases. Talvez a partir de uma tradução do inglês, mas faz uma paráfrase, já era uma paráfrase, que é diferente. O nosso, como a Milene disse, já é parte a partir do original. E, Tati, só acrescentando, a Sociedade Bíblica, a Milene falou, estavam fazendo uma tradução mais para o público ribeirinho, estamos chamando novos leitores, né? Aí, por enquanto, um spoiler. Mas a gente tem, por exemplo, também traduções para são mais de 180 línguas no Brasil. No Brasil, tem 180 línguas no Brasil. Sério? Sim. Indígenas. Né? Temos 3 Bíblias completas somente em línguas indígenas, né, Milene? E temos mais 33 que tem porções ou Novos Testamentos da Bíblia. E tudo é trabalho que é feito pela Sociedade Bíblica do Brasil. Gente, que bonito isso. Agora, fico curiosa, como vocês se mantêm? Então, aí veja, um projeto como esse, para uma tradução para uma língua indígena, que às vezes é muito pequeno, é um povo pequeno, só que ele precisa da língua, né, da tradução da Bíblia na língua do coração deles, onde eles vão entender. Não tem apelo comercial, né? Quem é que vai comprar essa Bíblia? A comunidade não tem como comprar. Então, é um projeto que tem tempo, né? Demora muito tempo e é custoso, porque a gente tem que ter tradutores, revisões, uma série de itens e processos que a gente precisa. Então, a gente conta com doadores, pessoas que acreditam na causa. Então, a gente lança uma campanha, lança um projeto e a igreja, às vezes a igreja adota, né? Eu quero adotar um livro, eu quero adotar uma tradução, quanto que vai custar isso? E aí eles nos ajudam financeiramente. Então, a gente tem uma rede de organizações, de igrejas, de pessoas, de empresários que acreditam nessa causa. Falam, não, a Bíblia precisa chegar para aquela tribo. Então, é ela que a gente vai investir. Por exemplo, nós estamos agora no projeto da Bíblia em Libras. Então, para a pessoa surda. Certo. Então, imagina a complexidade que né, falar em Libras, sendo num país continental, um país tão grande e que, às vezes, os sinais são regionais. Né? E você falou também do custo dela, né? Que é um custo alto, né? Essa Bíblia em Libras, para a pessoa que é surda, a gente fez um primeiro ano do projeto, né, que seria a fase de contratar tradutores, treinar, estão fazendo vários cursos, até fora do país. Então, tudo isso é custoso, né? Tudo isso tem um investimento. Então, a primeira fase de um ano custou mais de R$500 mil. E quem nos ajudou? Foi a igreja. Nós fizemos uma campanha, né? E agora a gente está na segunda campanha, que está R$600 mil. Isso a gente está trabalhando por ano. Milene, quanto vai custar essa Bíblia completa? Hoje a gente não consegue fazer esse cálculo. Mas a gente consegue trabalhar por fase, por projetos. Né? Então, isso é muito custoso. Quem vai comprar essa Bíblia? Emilene, você tem alguém em casa que está assistindo e fala, não, eu quero apoiar, eu quero um pastor, uma igreja... Onde ele entra em contato? Você tem aí um e-mail, alguma coisa? Nas nossas redes sociais, né, você vai encontrar sbb.org.br. Lá você vai ter como você fazer uma doação e ajudar um dos nossos projetos. Também nas nossas redes sociais, né, a gente tem no Instagram, Facebook, Twitter, tem sempre informações das campanhas, onde o site e locais que você pode fazer a doação. Qualquer valor para a gente é importante. Não pensa que, esse valor é pequeno, eu só tenho isso. Não, a gente vai sobrevivendo de muitas pessoas que vão dando, às vezes, valores pequenos, mas junta com outra, e no final a gente consegue o valor para conseguir esse projeto. E é sempre um desafio, porque a gente fala, Deus, a gente não tem nada. Quando a gente começou Libras. É de fé. O que eu tinha no caixa? Nada. Não tinha nada no caixa. E aí reuniu a equipe de tradução, de comunicação, arrecadação. Não, a gente vai fazer essa campanha. Orando, né, buscando muito. E tem gente que não pode contribuir, mas ora por esse projeto. Sim. Veja o que significa a gente levar a Bíblia ao surdo. Sim. Né? Hoje, não tem. Olha, temos uma Bíblia para o surdo, não tem esse acesso. Sim. Então, e entender o mundo da pessoa surda. Sim. Tanto é que, infelizmente, a gente tem poucos ainda nas igrejas, né? Frequentando. Até porque a gente esqueceu por muito tempo desse público, né? E que benção. Tem aí para mostrar para a gente? Essa é uma? Libras eu não tenho. Helene, só queria que você falasse, quanto vai custar para o surdo a Bíblia em Libras? Não vai custar nada. Absolutamente nada. Então, tanto da pessoa cega como a pessoa surda, é gratuito. Sim. Né? Então, eu vou aproveitar e mostrar aqui também o projeto que a gente tem.
para a pessoa com deficiência visual. Vou colocar aqui. Esse aqui, gente, é só um livro. Esse é só o segundo Samuel. Uau. A Bíblia completa tem 38 volumes iguais a este. Tem 2 metros, né, linear, essa Bíblia. E ela custa R$6.000. Ah, é essa, né? Isso, ela custa R$6.000. Então, veja, pra gente... Hoje, nós já beneficiamos mais de 6.000 pessoas cegas. Aí você pode pensar, nossa, Milene, mas é muita gente. Quando você vai ver quantas pessoas cegas tem no Brasil, passa de 500.000. Aí a gente fica, meu Deus, a gente precisa fazer mais. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram que bênção, né? ter acesso à palavra de Deus. E a pessoa cega, seja ela congênita, seja ela adquirida, ela vive uma exclusão. E você tocou num ponto muito interessante, quando você falou assim, a gente às vezes esqueceu dela. E é justamente isso. E aí, às vezes, me perguntam, Milene, será que a igreja não quer atender, ou a igreja tem algum tipo de preconceito? Eu falei, não, a igreja não tem informação. Exatamente. Como que eu vou receber uma pessoa surda? Eu tenho que ter Libras. Né? Como que eu falo com uma pessoa cega? A gente até brinca, né? Às vezes tem uma pessoa cega e uma pessoa que enxerga. Eu vou perguntar para quem enxerga, ela está com sede? Só que ela está lá escutando. A gente não sabe. Né? Coisa simples, uma pessoa cega, eu só faço isso e cumprimento ela. Ela já vai levantar a mão para cumprimentar. Então, são informações que às vezes são simples, mas são muito importantes para a igreja despertar a questão desse acolhimento e inclusão das pessoas com deficiência. E a gente não pode esquecer que elas são almas viventes também, né? A gente precisa da palavra tanto quanto a gente. Exatamente. Eu diria assim que a gente ainda tem vários recursos, eles necessitam disso, né? Para poder até lidar com a situação que eles vivem mesmo. Que trabalho lindo. Gente, eu confesso para vocês e para você que está em casa que eu tô apaixonada pela Sociedade Bíblica. Porque, assim, a gente vê, eu sigo nas redes sociais, mas eu não tinha ideia da dimensão. Eu tenho certeza que você em casa também não. Então, nós vamos chamar um intervalo. Dá tempo de você compartilhar esse programa com outras pessoas. Dá tempo de você se inscrever nas redes sociais deles e apoiar esse trabalho, procurar saber como mais, porque a gente realmente é muito maior do que o que a gente imaginava, né? Agora são 10h26, nós já voltamos já. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Estamos de volta para a gente continuar aprendendo mais sobre a sociedade bíblica, nos encantando com esse trabalho maravilhoso. E, Juan, quero perguntar uma coisa que está aqui no meu coração, que talvez eu não consiga formular direito, mas vamos lá. A gente percebe que hoje muitas pessoas têm abandonado a Bíblia física para usar ela ali na mídia social. Eu vi que vocês também fizeram, né, para o pessoal ter acesso, né, online. Meu marido, ele sempre fala assim, gente, você tem que ter um relacionamento com a sua Bíblia. Você tem que carregar a sua Bíblia, contar a sua história. E eu confesso que, assim, a minha, eu penso que eu estudo, marco, que um dia eu vou passar para os meus filhos. Essa é a minha vontade, porque meu marido tem a Bíblia do bisavô dele, guardada, né? Como você vê esse desafio para vocês não sei se é perdendo ou talvez essa troca. Como vocês estão lidando com isso? Não, veja bem, eu acho que perdendo a gente não está. A gente está somando, né? Sim. Na verdade, porque
na verdade, a Bíblia impressa não vai parar de existir, porque quando eu quero estudar, quando eu quero anotar, você mesmo disse, onde você vai anotar? Preciso no celular daquilo, né? é difícil. Eu acho que se o celular facilita, por exemplo, para mostrar, eu não tenho uma Bíblia no momento, mas estou falando com alguém, eu posso mostrar no momento. E os números digitais são impressionantes, né? Impressionantes. No ano passado, por exemplo, só das traduções da Sociedade Bíblica pelo aplicativo da YouVersion, foram baixados mais de 2.600.000 capítulos. E isso dá ao redor de mais ou menos 1.700.000 Bíblias completas. Então, você vê que há uma procura, mas o digital não vai substituir. Não. Então, você vê que é uma soma. É uma soma. Não é uma perda. Um engaja o outro também, né? E assim, atender todo mundo também. Quem prefere ter no celular, vai usar o celular. Quem prefere impressa, e às vezes a pessoa usa os dois. E não diminuiu para vocês não, e a gente impressão. não tem esse medo. Olha, o digital está tirando o impresso. Quanto mais digital, amém. Quanto mais, amém. Então, a gente Sim, que legal, forma. que bom. Vocês querem que chegue, né? Isso. Ok, tá certo. E pensando nos novos projetos de vocês, né? Essa comemorativa, né, de 5. E que mais vocês estão fazendo? Bom, a Emilene mostrou esta Bíblia também, né, que é a Bíblia Sagrada Semente da Paz, que, assim como a Emilene falou, a gente não visa o lucro, né? A gente poderia colocar essa Bíblia por X mil reais, sei lá, enfim. Mas, veja bem, a igreja, o cristão vai poder comprar essa Bíblia por R$ 7,50. R$ 7,00. Posso ver? Tem um pacotinho de 10 Bíblias, paga R$ 75,00. Porque qual é a finalidade? Exatamente o que a Milene vem reforçando, que a Bíblia chegue nas pessoas. Então, a SBB fez uma Bíblia de 720 páginas, R$ 7,50, você pega por 10 unidades, R$ 75,00, você não paga um lanche em qualquer lugar com R$ 75,00. Às vezes o preço de um livro que você vai comprar, R$ 60,00, R$ 70,00, né? Isso, mas qual é a 10, finalidade? 10. Que as igrejas, os cristãos se juntem e peguem a Bíblia para que a Bíblia chegue a mais pessoas. Porque, assim, permita-me dizer, o espaço de pessoas que não têm a Bíblia ainda no mundo é muito grande. Sério? Muito grande, sim. Nós temos no mundo, mais ou menos, são 8 bilhões de habitantes, pouco mais. 7,2 bilhões tem a Bíblia completa ou partes da Bíblia. Então, mas veja bem, ainda tem mais ou menos 1 bilhão. Sim. É muita gente. As entidades, como a Sociedade Bíblica as Sociedades Bíblicas Unidas, e quem produz Bíblias no mundo, por ano, se estima que a gente faz juntos 25 milhões de Bíblias no mundo. Isso quer dizer, em 10 anos vai ser 250 milhões de Bíblias. A gente chegou nesse espaço de gente que ainda não tem nem a Bíblia, nem um pedaço. Não. Por isso que a nossa interesse é que a Bíblia chegue, seja pelo meio digital, seja a Bíblia impressa, numa linguagem que as pessoas possam entender, como a Milene colocou, é um preço que as pessoas possam pagar, ou pode pagar em ovo, galinha, como aconteceu. A gente Aceita, né? E às vezes, como acontece no barco da Bíblia, né, Milene? A pessoa chega, não tem como pagar e ela pode levar a Bíblia. A gente tem uma série de Bíblias que são integralmente doadas. Então, quem pode pagar, vai pagar porque vai nos ajudar. Sim. Né? Quem não pode, não vai deixar de ter. Vai ter a Bíblia também. Sim. E é um prazer contribuir com uma obra dessa, né? Você pode comprar, distribuir para os seus vizinhos, para um grupo que você esteja fazendo, né? Porque é acessível. Como você falou, R$ 7,00 é uma coisa bem acessível, que a gente pode ser participante disso, né? O que mais, Milene, vocês estão fazendo aí de obras, de trabalhos, para a gente conhecer um pouco mais? Hoje também a gente conta com muitas parcerias. Tá. Né? Então, por exemplo, como a gente faz a Bíblia chegar no Brasil todo? Né? Será que a nossa equipe mesmo consegue fazer tudo isso? A gente tem algumas unidades regionais, são 7 unidades regionais, mas também é insuficiente. A principal fica onde? A sede fica em Barueri, Barueri. É onde a gente fica. Então, a gente faz várias parcerias. Então, como eu disse, o nosso público também, as crianças, os adolescentes, a questão social, então, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Então, hoje a gente conta com mais de 1.000 organizações que são conveniadas com a Sociedade Bíblica e recebe gratuitamente o material para entregar para idosos, crianças, adolescentes. Né? Então, o ano passado, só de Bíblia, foram quase 100.000 Bíblias doadas
para esses projetos sociais. Então, a SBB tem os seus projetos sociais e apoia outros projetos sociais. Então, quem hoje tem uma associação, uma escola que quer fazer uma parceria com a SBB, todo o material é 100% gratuito. Então, além disso, a gente também faz o treinamento. Então, a gente treina como você pode trabalhar a palavra de Deus com os idosos. Como você pode trabalhar com as crianças. Que legal. Os adolescentes. Como que você trabalha a família. E como as pessoas podem ter acesso a esses treinamentos? O Milene, é online, presencial? Tem os dois. Tem os dois. Então, online e presencial. No nosso site também você vai encontrar. Se você pesquisar lá, está em capacitações, né, Juan? Você vai saber todos os temas que a gente tem trabalhado. Então, por exemplo, a gente tem um material que fala sobre exploração sexual, criança e adolescente. Então, a gente desperta como que a igreja pode abordar isso, como que a igreja pode trabalhar, o que a Bíblia diz sobre isso. Será que é problema nosso, né, enquanto cristão? Então, a gente treina pessoas também para trabalhar com as crianças, tanto as crianças identificar, né, carícias que não são saudáveis, denunciar. E aqueles casos que já estão ocorrendo, então, no nosso treinamento, ou enquanto nossos parceiros falam com as crianças, vários casos já foram identificados. Porque a gente traz que é responsabilidade nossa. Então, esse é só um exemplo, mas a gente fala de outras ações, a questão dos valores. Né? Então, como que eu trabalho honestidade com uma criança? O que a Bíblia diz? Será que basta eu falar que Deus mandou você ser honesto? O que eu tiro das histórias bíblicas para me ajudar a isso? Então, de uma forma lúdica, uma linguagem que a criança vai entender, a gente usa a palavra de Deus para falar aquilo que Deus nos manda fazer. Então, a gente faz esse treinamento também. É todo gratuito esse nosso trabalho, né? Esse projeto. Então, nós temos lista de espera de organizações que, olha, eu quero material, como que eu faço para trabalhar com adolescente, com criança. Então, é um trabalho, um projeto que a gente tem feito já há alguns anos, né? E conseguido dar um apoio. Então, a gente fala que são esses braços que faz a palavra chegar. Sim. Né? São essas pessoas que nos ajudam nisso. Ô, Juan, pensando 75 anos, mas vocês foram trabalhando as questões atuais, né? Essa questão de abuso, essa questão de como eu evangelizo o idoso, pessoas ali, é muito atual, né? E vocês têm essa preocupação, vocês vão lendo a cultura e vai vendo as frentes que a sociedade bíblica pode contribuir, é isso? Exato. A gente não fica parado chegando a demanda, mas fica olhando para a sociedade, para a igreja. E a gente, quando publica uma Bíblia, sempre a gente procura qual é a necessidade da igreja, qual que isso vai alcançar, o que isso vai trazer para a vida das pessoas. Então, por isso que os projetos todos voltados para idosos, com crianças, com valores. Então, a gente sempre procura estar olhando as necessidades do momento, do mundo atual, para poder suprir através de materiais bíblicos, seja com Bíblia, seja com capacitações, como a Milene mencionou, mas que tudo venha contribuir para o desenvolvimento da pessoa de maneira integral, tanto do aspecto espiritual como do aspecto da pessoa como um todo também. Então, a gente sempre está olhando para isso, né? E os projetos de Bíblia, sempre a gente procura fazer isso. E vocês são interdenominacionais, trabalham com todas as denominações. O foco é transformar a vida através da palavra de Deus, mas não é ligado a uma denominação, né? Não, atendemos a todos, fazemos parceria com todas as organizações. Se ela tem essa questão de ter Cristo como centro, é o que a gente... que basta para a gente. Né? E é essa pessoa e essa organização que vai nos procurar pedindo a Bíblia. Então, a gente faz questão. Tanto que nós, cada uma de uma igreja, né, que trabalha no SBB, não tem uma igreja específica. Né? Nós atendemos a todos, fazemos parceria com todas as igrejas cristãs. Sim. Antes da gente começar o programa, Juan, você estava falando a respeito do museu, que as pessoas podem visitar, podem conhecer. Fala um pouco disso para a gente. O que vocês têm lá para mostrar? Quem quiser ver como a Bíblia é feita, a pessoa consegue ver. Fala um pouquinho para nós. Então, aí a visitação pode ser nos dois sentidos. Pode ir lá na sede onde a gente está, porque o escritório é que ali também fica o centro de produção de Bíblia, da Bíblia, né? Que antigamente chama gráfica, mas é o centro de produção da Bíblia. Aí o pessoal pode conhecer como é feita uma Bíblia, entender um pouquinho do processo, vai passar uma manhã conhecendo o processo, também vai ver diferentes painéis que a gente tem ali na sede, mostrando os nossos projetos sociais. As pessoas começam a ficar, mas o que é isso? O que é isso? Aí tem que chamar a Emilene, e Emilene me ajuda a explicar aqui. A gente explica juntos, mas chamar e explicar, porque as pessoas se encantam em ver
a riqueza. E ali, depois, a pessoa vai para o Museu da Bíblia. No Museu da Bíblia, uma coisa que tem linda ali é uma réplica da prensa de Gutenberg em tamanho real. É muito legal. Em tamanho real. Antes da pandemia, né, Milene, tinha o pessoal que se paramentava, vestia e tal, e fazia ali. Agora, depois da pandemia, ainda não retomou isso, né? Aí vai encontrar bíblias de várias línguas do mundo, até do Brasil também. Vai encontrar a exposição dos Salmos, vai ter um momento interativo que tem uma TV lá para um momento interativo. Vai poder escutar a Bíblia em línguas indígenas. Então, tem uma série a menor de coisas. Bíblia do mundo. Menor Bíblia. A menor Bíblia. Menor Bíblia é uma Bíblia que tem que chegar com, não lembro, uma lente assim, e é uma Bíblia completa ali. Para poder ver. Pequenininha. Pequenininha. Vale a pena, então. Vale, e o interessante, quanto custa? Nada. É grátis. É grátis. Você só precisa entrar lá no seu site e agendar com o pessoal lá, e de terça a sexta, domingo, né? Isso só segunda que fecha. Segunda que fecha, e o pessoal pode assistir com a família, grupos, fazer caravanas, tá? E faz tudo através do site. Sim. É gratuito a visitação no Museu da Bíblia, e na sede também, né? E é oferecido almoço, que o pessoal contribui com pro almoço, né? Também ali na sede. Sim. O almoço também é muito bom. Eu vou conhecer, depois falo para vocês, viu, gente? Eu ainda não fui, mas eu vou. Ô, Milene, conta para nós um pouco dessas traduções indígenas. Além de traduzir, daí vocês depois treinam as pessoas para a hora que chega lá, como é isso? A gente faz sempre em parceria. Então, há muitas agências missionárias, né, de tradução que já trabalham nisso, mas eles não têm. Como que eu vou fazer, editar? Como que eu vou trabalhar? Precisa de mais tradutores. Né? Então, a gente dá todo esse suporte, apoio. Mas, geralmente, com essas parcerias, e já tem os missionários que já trabalham nessas tribos. Né? Porque não tem como a gente, olha, do nada eu quero chegar naquela tribo. Então, já tem pessoas que ganharam confiança, que são missionários. Não é uma coisa feita assim. Não. É tudo uma engrenagem, né? Isso. Tem alguém ali que já é missionário, que desperta, vocês traduzem, alguém vai ensinar esse povo, é isso, né? Exatamente. Então, são essas parcerias. Então, a Sociedade Bíblica, ela também entra com a impressão, né? Então, a impressão é feita na gráfica, toda a edição é feita, né, pela equipe de tradução e publicações. Então, todo esse trabalho que ela faz em conjunto, né? Ela não chega sozinha. Então, geralmente tem uma demanda, alguém bate na porta da SBB, olha, eu sou missionário dessa tribo e eu quero fazer algo. Aí, às vezes, sai um livro, né? Aí sai um capítulo, enfim, tudo que vai saindo já vai sendo trabalhado. E aí, quando a comunidade é indígena, olha, nós temos 1.000 membros, 1.000 pessoas que precisam da Bíblia, precisa imprimir, e isso custa. Poxa, onde a gente vai achar esse recurso? Aí vamos atrás de mais um parceiro. Olha, igreja, né, tal. Você pode nos ajudar imprimindo 10, 20, 30? Vai ficar esse valor. Então, é assim que a gente faz a Bíblia chegar. Então, transporte. Então, a SBB vai fazendo todo esse trabalho, administrando isso junto com esses missionários, né, que estão lá, que entendem da cultura, que não tem como a gente chegar do nada, né, e falar, vamos traduzir. Já é uma contribuição imensa, né? Isso. Entende da cultura, né? O que vai representar a ovelha, o que vai representar... Tudo isso é trabalhado, até que saia essa tradução. Então, assim, é um trabalho muito grande. Então, sai um livro, já é a comemoração, né? Então, é só um livro que a gente tem, um livro que a gente vai começar a trabalhar. Que coisa então, linda. É um processo muito cuidadoso, né? Porque a gente está lidando com a palavra de Deus, não está lidando com qualquer coisa, um processo muito cuidadoso, como ele falou, tem a pessoa lá, o tradutor, o missionário, tal, tradutor, até da própria tribo, da própria comunidade, mas tem do nosso lado o consultor que vai se preocupar com a questão da fidelidade aos originais, e para que a ovelha, mas faz sentido, como que é, para ter esse cuidado para que seja para se manter fiel, né? Isso, então é muito cuidadoso, por isso que, quanto demora? Puxa, às vezes demora... A Guaruna demora quantos anos? 14 anos, né? O Novo Testamento na língua guaruna. O Novo Testamento, 14 anos. E vai ser a primeira tiragem agora de 5.000 volumes, que a gente também está conseguindo doações para imprimir esse material. Ou seja, a gente realmente precisa valorizar, né? Porque vocês falando, dá a impressão assim, o missionário chegou ali e imprimiu. Não é isso, né? É todo um processo, 14 anos, o Novo Testamento, né? Não, Libras, por exemplo, que a Milene citou, Libras, igreja, a gente entende o que é igreja, mas o pessoal...
Que igreja é para eles? Então a gente tem que ter esse cuidado. Tem que traduzir de forma que ele entenda e compreenda, né? Então tem toda essa preocupação mesmo, né? Aquilo que eu disse, não pode ser tão sagrado a ponto de ninguém entender nada. É muito sagrado, a gente nem vai entender. E uma coisa interessante também, a gente tem uma parceria também com uma outra organização, que é a Fé Vem Pelo Ouvir. E tem muita gente que não sabe ler. Né? Então, ainda existe tanto nas comunidades ribeirinhas, as tribos. Então, eles fazem áudio. Então, pega a tradução que a SBB fez e grava. Existe um aparelho que a gente não trouxe, né? Um aparelho que a gente tem que carregar com energia solar. E aí você pode ir para qualquer lugar, né? Se colocar o mais distante, as tribos mais distantes, que não tem energia elétrica. Vai poder ouvir. Vai poder, porque é carregado com energia solar e aí eles vão ouvindo. Então, o áudio também é muito utilizado. Nessas comunidades mais distantes, na Ribeirinho mesmo, a gente fez a viagem ano passado, que tinha de pessoas que não sabiam ler, idosos, pessoas cegas, que também não é todo cego que sabe o braille, não é todo surdo que sabe libras. Então, a gente deixava lá o áudio e aí acabava fazendo reuniões, olha, vamos parar só para ouvir a palavra de Deus. Eles começam a formar grupos, né? Cada um sai das suas casas para poder se encontrar em um lugar, porque só tem um aparelho. E aí eles vão ouvindo a palavra de Deus. E nós precisamos valorizar mais, né? Porque para nós é tão fácil, né? E não tem desculpa para gente, né, isso, não tem. Tati, ano passado, nessa viagem que a gente fez, Emilene, lembra aquela senhora que entregamos o programa? A gente perguntou, como que a senhora faz? Minha filha vem a cada 8 dias para ler a Bíblia para mim. E o que a senhora diria se a senhora ganhasse um aparelho para ouvir a Bíblia? Ficaria feliz. Aí entregou nas mãos dela, ela começou a ouvir. Eu fiquei olhando ela. A emoção. Os olhos dela, assim, encheram de lágrimas. Nossa. E, Emilene, quanto custa isso para eles? Nada também. Nada. É nada. A única coisa que eles têm que fazer é montar grupos para ouvir a Bíblia. E tem um treinamento para eles, se alguém precisar de explicação, é a única coisa. Gente, eu quero conhecer isso aí. Você precisa fazer uma viagem com a gente lá. Preciso, nosso barco. Já estou emocionada, quero conhecer. Porque é muito lindo isso, né? E coisas que a gente não fica nem sabendo, às vezes, que está sendo feita, né? Por exemplo, dos indígenas, do braille, eu tinha visto na rede de vocês alguma coisa assim. Mas desses outros a gente nem fica sabendo, né? E essa revista aqui, quer falar um pouquinho? Comemorativa? Então, essa revista foi, na verdade, uma revista, a revista Relatório Anual, né? Tem alguns artigos, foi uma revista comemorativa dos 75 anos. E uma revista que ali tem um resumo do que a gente faz na Sociedade Bíblica do Brasil. Em todas as partes, tem tanto da parte de ação social, tem testemunhos, tem um pouco de história, tem sobre a distribuição da Bíblia. Então, a gente fez essa edição comemorativa mostrando do que a gente faz, uma revista mais... Um resumo do resumo. E tem como as pessoas terem acesso? Então, ela é distribuída gratuitamente através das nossas regionais, né? Também aí na sede a gente também ficou, né? Então, e a gente entrega gratuitamente, não é vendida, não. A gente, o nosso desejo é até que isso as pessoas conheçam o que a Sociedade Bíblica de fato é e faz. E seja um parceiro. Hoje a pessoa tem condição de ser um voluntário da SBB. Então, por exemplo, a gente tem grupos, reuniões com pessoas cegas nas nossas regionais. Então, às vezes, a gente não tem pessoas para ajudar a locomover, levar numa estação com a gente, servir um alimento. Então, quem, de repente, está próximo de uma das nossas unidades, quiser ser um voluntário, entre em contato conosco, que vai ter trabalho. Tem unidades aqui próximo da gente? Tem. Aqui em São Paulo nós temos uma na Avenida Tiradentes, mas além disso temos em Belém, Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre... E Manaus. E Brasília. E Brasília também. E cada uma atende uma região. Uma região de estados. Bom, vocês vivem por fé mesmo, né? Acreditando que Deus vai prover, né? É um trabalho lindo. Gente, eu quero agradecer vocês. Tem alguma coisa que vocês queiram complementar, deixar para quem está em casa, para a gente finalizar o programa? Quer, Juan? Eu quero agradecer nessa oportunidade, dizer que as nossas portas estão abertas. Você quer conhecer mais sobre a Sociedade Bíblica, quer estar conosco. Pedimos também que vocês orem por essa missão, né? Porque é Deus que nos sustenta, do início ao fim. Orem para que a gente consiga mais recursos, consiga mais voluntários para que a palavra de Deus possa ser disseminada a maior número de pessoas. Então, se não forem os cristãos, as igrejas para nos apoiarem, fica muito difícil. Então, conto com o apoio de você, seu que está assistindo e está conhecendo um pouco mais a Sociedade Bíblica.
Também queria agradecer, né, a oportunidade, né, e realmente, como a Emilene colocou, as oportunidades são amplas. Não tenho dinheiro, não tem problema. Você pode orar. Orar pela sociedade bíblica, isso já é muito bom. Orar, divulgar, né? Ser um voluntário. Tem a oportunidade de ser voluntários tanto nas unidades regionais, às vezes na nossa sede também, mas desafiar os cristãos a se juntarem conosco pela causa da Bíblia, né? Para que mais vidas sejam transformadas pela palavra de Deus. E que causa, né, linda? Eu vou fazer isso agora. Nós vamos terminar o programa orando. Agradeço, Emilene, você por ter vindo. Amei conhecer a mais da história da Sociedade Bíblica do Brasil. Com certeza vou divulgar, vou levar aqui as coisas para a minha igreja também. Juan, foi um prazer. É um trabalho lindo. Que Deus continue abençoando vocês. Que a gente possa levar esse conhecimento do que é a Sociedade Bíblica para as pessoas, né? Eu acho que isso também vai transformar, né? A pessoa saber que é algo muito maior do que imprimir Bíblias, né? Do que distribuir Bíblias. Não, realmente está transformando vidas de diversas maneiras, né? Através da palavra de Deus, que é o principal, mas dando capacidade para quem não enxerga, para quem não ouve, para quem não lê, de ter esse recurso maravilhoso que é a palavra de Deus, né? Vamos orar então. Você que está em casa, eu tenho certeza que você também foi edificado com esse programa. Se inscreva nos canais, mídias sociais da Sociedade Bíblica. Faça a sua contribuição. A Milene disse aqui que Emilene disse que não tem valor para isso, né? Tenho certeza que você pode contribuir, você pode divulgar esse trabalho deles também. Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um programa que o Senhor nos abençoou, nos concedeu. Abençoe cada pessoa, Senhor, que está assistindo neste momento o programa. Abençoe a Sociedade Bíblica, Senhor, nas pessoas que ali trabalham, são representadas. Que o Senhor possa continuar sustentando, tocando vidas, ó Deus, para abençoar esse trabalho e que eles possam expandir cada vez mais, Senhor, a propagação do Teu Evangelho. Obrigada, Senhor, pela vida da Emilene, do Juan, Senhor, de todos aqui da Comev, ó Deus, e das pessoas que estão em casa. Tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e bendizemos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada. Até a próxima terça, às 10 horas, aqui no canal da Telmídia. Deus abençoe. Tati Elas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comev, um programa Telmídia, www.telmedia.com.